Recording. O caminho da prosperidade. Proposta de plano de governo. Constitucional, eficiente, fraterno. Bolsonaro 2018. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O Brasil livre. Propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um governo sem toma lá da cá, sem acordos espúrios. Um governo formado por pessoas que tenham compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de todos. Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão, a liberdade. Um governo que devolva ao país, aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. Valores e compromissos. O fruto da vida é sagrado. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. As pessoas devem ter a liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta, em uma economia de livre iniciativa, têm nome: propriedade privada. Seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra, são os frutos de seu trabalho e de suas escolhas. São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados. Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: família. Seja ela como for, é sagrada e o Estado não deve interferir em nossas vidas. Liberdade e fraternidade. Quebrado o atual ciclo, com o Brasil livre do crime, da corrupção e de ideologias perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para todos tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. Devemos ser fraternos, ter compaixão com o próximo. Precisamos construir uma sociedade que estenda a mão aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços fazem parte da vida. Ajudar o próximo a se levantar nos diferencia como humanos. Mais importante, uma nação fraterna e humana, com menos excluídos, é mais forte. Há menos espaço para populistas e suas mentiras. O Brasil precisa se libertar dos corruptos. O povo brasileiro precisa ser livre de verdade. Direitos e deveres. A forma de mudarmos o Brasil será através da defesa das leis e da obediência à Constituição. Assim, novamente, ressaltamos que faremos tudo na forma da lei. Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não será admitida. Todo cidadão terá seus direitos preservados. Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve obedecer às leis e cumprir com os seus deveres. Não matar, não roubar, não participar de falso testemunho, não sonegar impostos, etc. Qualquer pessoa no território nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer às leis do Brasil. Imprensa livre e independente. Somos defensores da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e religiosa.
Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida na contínua busca da felicidade. Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia. A liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão. Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher seu futuro. A nossa bandeira é verde e amarela. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações, como o gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Queremos um Brasil com todas as cores, verde, amarelo, azul e branco. Precisamos nos libertar. Vamos nos libertar. A nova forma de governar. Mais Brasil, menos Brasília. 2019 será o ano da mudança. Nossa vitória será contra a servidão. Faremos os ajustes necessários para garantir crescimento com inflação baixa e geração de empregos. Enfrentaremos os grupos de interesses escusos que quase destruíram o país. Após 30 anos em que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma aliança da ordem com o progresso. Um governo liberal-democrata. Segurança, saúde e educação são nossas prioridades. Tolerância zero com o crime, com a corrupção e com os privilégios. Tudo será feito dentro da lei. Nossa Constituição precisa ser respeitada. Mesmo imperfeita, nossa Constituição foi feita por representantes eleitos pelo povo. Ela é a lei máxima e soberana da nação brasileira. Lamentavelmente, nossa Constituição foi rasgada nos últimos anos, inclusive por muitos que deveriam defendê-la. Nosso conjunto de leis será o mapa e a bússola serão os princípios liberais democratas para navegarmos no caminho da prosperidade. Enfrentaremos os viés totalitários do Fórum de São Paulo, que desde 1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas. Desafios urgentes. Contra a criminalidade, corrupção e aparelhamento do Estado para estancar os estragos, e iniciar o processo de recuperação do país, da economia e da democracia. Mais de 62 mil homicídios por ano, mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados desde a primeira reunião do Fórum de São Paulo. Epidemia de crack, introduzido no Brasil pelas filiais das Farc, corrupção generalizada e ameaçadas às instituições que a estão combatendo, infraestrutura insuficiente e deteriorada, educação e saúde à beira do colapso, 13 milhões de desempregados oficialmente, desrespeito às leis, à vida, à propriedade privada e à Constituição brasileira. Um Brasil em rota fiscal explosiva. Liberalismo econômico. As economias de mercado são, historicamente, o maior instrumento da geração de renda, emprego, prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria em todo o mundo. Mesmo assim, o Brasil nunca adotou, em sua história republicana, os princípios liberais. Ideias obscuras, como o dirigismo, resultaram em inflação, recessão, desemprego e corrupção. O liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a confiança e os investimentos, gera crescimento, emprego e oportunidades. Corruptos e populistas nos legaram um déficit primário elevado, uma situação fiscal explosiva com baixo crescimento e elevado desemprego. Precisamos atingir um superávit primário já em 2020.
Nossa estratégia será adotar as mesmas ações que funcionam nos países com crescimento, emprego, baixa inflação, renda para os trabalhadores e oportunidades para todos. O problema é o legado do PT de ineficiência e corrupção. Está previsto pelo atual governo que para 2019 o Brasil terá déficit primário de 139 bilhões, que tentaremos reduzir rapidamente. Temos o objetivo de equilibrar as contas públicas no menor prazo possível, buscando um superávit primário que estabilize a relação dívida-PIB. O desafio inicial também será organizar e desaparelhar as estruturas federais. O déficit nominal de 2019, que inclui os juros da dívida, é previsto em 489,3 bilhões de reais, 6,5% do PIB. O valor das renúncias tributárias é de 330,5 bilhões, 19% da arrecadação. O déficit dos regimes de previdência social está previsto em 288,3 bilhões de reais.